Respira junto comigo, porque hoje nós não vamos falar sobre performance. Nós vamos falar sobre a identidade de quem performa. Existe uma diferença muito sutil, mas decisiva, entre viver tentando adivinhar o mundo e viver a partir da decisão. O nosso sistema nos ensina a prever. O ego ensina a julgar, mas a consciência crística te ensina a ver. E ver muda tudo. Porque se Deus é amor, então você não está aqui para sobreviver à pressão. Você está aqui para expandir a partir da identidade da unidade. E neste episódio, nós vamos percorrer a jornada da consciência crística, da identidade real, passando pela cegueira do julgamento do ego, até o retorno para a visão crística. Isso hoje não é uma teoria, é uma prática diária de entrega e escuta, onde reconhecemos e mantemos em nossa mente que Deus é amor. E se a gente tropeçar, Deus nos ergue. E se nós nos esquecermos, Deus nos chama. Hoje, você não vai adivinhar, você vai ver. E quando uma deusa vê, a luz desperta em todos. Paz é decisão. Paz é estratégia espiritual. Vem comigo? Sabe aquela sensação? No meio de um dia cheio de metas, de decisões, que parece que a gente está pisando em ovos, com passos que não são tão firmes assim? Totalmente. É a sensação de que o próximo passo é num terreno que pode desabar, né? Exato. Uma dúvida que deixa a gente hesitante. E hoje, a gente vai fazer uma pausa nessa correria. Temos em mãos alguns textos que, olha, eles não ensinam um novo método de esforço. Pelo contrário, né? Sim, eles convidam a gente a lembrar de algo que, lá no fundo, a gente já sabe. É um convite para trocar de mapa, assim, sair do mapa do controle, do medo e abrir um outro que funciona com uma lógica completamente diferente. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é exatamente essa. Explorar essa ideia central que atravessa todas essas fontes. A de que é possível, sim, trocar a lógica do controle pela certeza de quem a gente realmente é. Mesmo no meio do caos, né? Mesmo no meio do caos. Vamos mergulhar nisso. Uma das fontes que a gente tem, a Introdução à Revisão V, fala exatamente sobre isso. Ela reconhece que os passos não têm sido firmes, que as dúvidas fizeram a gente andar devagar. O que já é um alívio, né? Não é um texto que chega acusando, tipo, você está fazendo tudo errado. Ele diz, eu sei que tem sido difícil, mas o convite é, agora a gente pode ir mais rápido. Sim, mas como acelerar se o pé ainda está tremendo? É aí que vem a primeira virada de chave. O texto não diz seja mais forte. Ele começa com uma oração, um pedido. Um pedido de ajuda, né? Sim, bem simples. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e fala conosco. E aqui está o ponto. No nosso mundo, pedir ajuda, mostrar dúvida, é quase um sinal de fraqueza. Com certeza. A gente aprende a ter todas as respostas. E aqui a primeira instrução é o oposto. É reconhecer que não sabe o caminho e pedir para ser guiado. A imagem que me veio é a de um pai conduzindo uma criança, sabe? Exato. A criança não entende o mapa, mas ela confia na mão que a segura. Isso inverte tudo. A força vem de entregar o controle, não de ter. Certo. Entregar o controle é poderoso, mas assusta. Muito. E para que isso não fique só no campo das ideias, os textos dão uma âncora, um pensamento único para organizar a mente. Uma bússola, né? Uma bússola, que deve vir antes de todos os outros. A frase é, Deus é só amor e, portanto, eu também. Uau! Essa afirmação é a base de tudo. Não é pensamento positivo. Não, né? Não, é uma declaração de identidade. Ok, vamos analisar isso. Deus é só amor e, portanto, eu também. Como é que isso me ajuda na prática a encarar uma reunião tensa?
Parece distante. Ótima pergunta, porque é aí que a coisa acontece. A frase funciona como um reset de identidade. Antes de entrar na reunião, você não é a gerente que precisa aprovar seu valor. Ou a analista que não pode errar. Exato. Sua identidade primária, por essa lógica, é amor. Você parte de um estado de inteireza, não de falta. Isso muda a energia. Muda tudo. Você não está lá para pegar alguma coisa, tipo validação ou um resultado. Você está lá para estender o que você já é. Clareza, paz, amor. Entendi. Então a jornada não é para conquistar algo. É para voltar e reconhecer o que a gente achou que tinha perdido. Exatamente. A identidade não é a de sobrevivente no campo de batalha. É a de filha, que já é completa. Tá, eu entendi a parte da identidade. Mas se essa é a nossa verdade, por que é tão absurdamente difícil viver assim? Por que a gente se sente, na maior parte do tempo, completamente cega para isso? Bom, é exatamente aí que o outro texto, A Canção Esquecida, entra com tudo. Ele faz um diagnóstico brutalmente honesto do problema. Ele afirma sem rodeios que nós não vemos. Que o mundo que a gente percebe é imaginado, baseado em dados errados. Pensa bem, é ou não é a descrição de um dia de trabalho? Totalmente. A gente toma decisões com base em inferências, em um rumor que ouviu no corredor, tropeçando em pedras que a gente não viu. Exato. E o texto usa a metáfora dos cegos que se acostumam com o seu mundo. Eles aprendem o caminho pela dura necessidade de limites. Se apegam ao pouco que acham que têm, com medo de perder. Isso é o que acontece quando a gente acha que o cargo, o corpo, o resultado é tudo que a gente tem. Aí a gente tenta se conectar e falha. E se ajusta à solidão. Nossa, isso bate fundo. Mas o texto oferece uma saída, né? E é uma que desafia tudo. Desafia. Ele diz: não há necessidade de aprender através da dor. E lições benignas são aprendidas alegremente. A alegria é a chave. Outra inversão. O mundo corporativo é o no pain, no gain. O crescimento vem do sacrifício. E aqui a proposta é que as lições que realmente transformam são aprendidas com alegria. Porque a alegria é o sinal de que a gente está se alinhando com a verdade, né? Faz sentido. E como a gente acessa esse aprendizado? O convite é para escutar. Tentar captar o indício de um estado antigo, não totalmente esquecido. Como uma canção que a gente não lembra o nome, mas um trechinho da melodia lembra de como era bom. Essa melodia é a lembrança de quem a gente é. E temos medo de lembrar. Medo de perder o mundo que a gente construiu com tanto esforço. Mesmo sabendo que nada nesse mundo tem o mesmo valor daquela canção. E se a gente superar o medo e começar a ouvir, a cegueira dá lugar aqui. Há uma visão. O texto descreve como um arco de luz dourada que se expande, um círculo de luz que cobre tudo, sem limites. Onde tudo está unido. Em perfeita continuidade. Essa é a visão que lembra que somos parte dessa luz, com tudo isso dentro de nós. E o milagre é essa lembrança. É, que se acende em um e desperta em todos. Certo. Isso nos leva a um ponto crucial que está no terceiro texto, uma nova escolha. Se a gente tem essa memória, qual é o nosso papel ativo nisso? Exatamente. Ele diz que o nosso estado de consciência, o que a gente visualiza, imagina, cria os futuros prováveis. Isso é um poder imenso. Peraí, quer dizer que aquela conversa difícil que eu fico ensaiando na cabeça, imaginando o pior... De acordo com essa fonte, sim. Você está de alguma forma ajudando a criar aquele futuro. Que responsabilidade! É um poder que opera na unidade. A única garantia é a nossa identidade. O que a gente escolhe fazer com isso depende de nós. E o texto adverte contra criar cenários que separam, né? Onde alguns são escolhidos e outros não. Sim. A visão a ser compartilhada é a da unidade, onde ninguém é excluído. Todas as escolhas são de alguma forma incluídas no abraço. Ok, então a provocação amorosa que fica é: onde no meu dia de hoje ainda existe a crença de que tudo depende do meu esforço individual. Boa. Que o futuro precisa ser garantido por controle e não criado por uma visão de unidade. Essa é a questão central. A fonte diz que a nossa escolha, por si só,
vai afetar milhões, contanto que não se ceda a ideias de separação. Uau! Estamos num tempo de revelação direta. A gente tem a oportunidade de não só existir na consciência crística, mas de compartilhá-la, sustentá-la no mundo. E isso é feito como? Aceitando todas as escolhas e não aceitando nenhuma separação. Ok, vamos trazer isso tudo para casa. O que isso significa para a reunião de daqui a pouco? Para a decisão do fim do dia? Primeiro, e talvez o mais importante, a jornada não é solitária. Uma das fontes diz de um jeito muito direto: eu faço a jornada contigo. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Só isso já tira um peso enorme, né? A ideia de que eu não preciso salvar o mundo, ou o resultado do trimestre, sozinha. Ninguém precisa. Nosso papel não é salvar o mundo pelo esforço, mas através do reconhecimento de quem somos. Somos a voz, os olhos, os pés, as mãos. Através dos quais o amor se expressa. Isso acontece quando a gente lembra do nosso próprio ser. Então a paz não é o prêmio que a gente ganha no fim da semana depois de bater a meta. De jeito nenhum. A paz não é o prêmio. A paz é o ponto de partida. É a estratégia. A partir da paz, as decisões ficam mais claras. A criatividade flui. As soluções aparecem. A prática, então, se torna muito simples. É começar e terminar o dia e chamar a mente de volta sempre que necessário, com aquele pensamento que unifica tudo. Aquele que serve de âncora. Exatamente, a âncora é: Deus é só amor e, portanto, eu também. Repetir isso mentalmente antes de uma conversa difícil, antes de abrir um e-mail importante. Muda tudo, porque a ação deixa de ser uma tentativa de conseguir a paz e passa a ser uma extensão da paz que você já reconheceu em si. Fica então o convite para observar, né? E se por um momento a jornada não for sobre se tornar algo, mas simplesmente sobre se desfazer de tudo que a gente não é, para que a tal canção esquecida possa ser ouvida com mais clareza. E que hoje você se lembre das profundidades dessas palavras e que você escolha, pela sua própria decisão, voltar à casa do Pai. Esses trechos fazem parte da minha disciplina espiritual. Uma decisão consciente de todos os dias me dedicar pela manhã aos trechos de leitura dos livros para fazer essa integração. A paz, ela é uma decisão. A paz é uma tecnologia e uma estratégia espiritual para que você possa todos os dias se nutrir na fonte para expandir, criar, manifestar o reino dos céus na terra a partir da verdadeira identidade de Deus em você. Que você volte aqui todos os dias. E se você quiser se aprofundar mais, aqui na descrição você tem o Instagram e nós teremos em breve um novo workshop. Vamos nessa?